Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Olá, tudo bem? Que bom estar com você! Estamos aqui com mais uma edição do Você Precisa Saber. Estamos transmitindo pelo canal 126 Embratel, canal 85 da Sky Livre e também pelo canal oficial da Igreja Maranata no YouTube. E eu sempre falo, aproveita para se inscrever no programa, se inscreva e aproveita para curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que muita gente precisa saber o que nós vamos tratar hoje. Hoje o nosso tema é benefícios previdenciários. Assunto interessantíssimo, não é mesmo? Eu mesmo estou curioso, preciso aprender sobre isso, que eu já faço parte desse grupo, né? E hoje nós temos um especialista para falar disso. Ele é advogado, especialista em direito previdenciário há mais de 10 anos, bem rodado, com muita experiência no assunto. Ele também é pastor da Igreja de Boa Vista 1. Estou aqui com o nosso amigo, nosso companheiro, pastor Carlos Alberto Rodrigues. Seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, pastor Wallace. É com muita honra que estou aqui e agradeço o convite. Amém. E hoje nós vamos falar desses benefícios previdenciários, né, do famoso INSS. E eu vou perguntar, porque eu já ouvi duas siglas. Eu vou perguntar ao doutor Carlos Alberto que ele possa falar sobre BPC e LOAS. O que vem a ser? É a mesma coisa? O que significa essas siglas, Carlinhos? Na verdade, o BPC é o benefício de prestação continuada, né? Que significa, né? Que é um benefício assistencial. Também chamado de LOAS, né? Vulgarmente, vamos dizer assim, popularmente, porque na verdade o LOAS é a lei que gerou o BPC, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Existe uma lei, né, federal que trata sobre todos os tipos de assistência social, dentre elas um benefício, que é justamente o BPC. Mas muitos falam BPC, outros falam LOAS, mas não importa. Tecnicamente, o certo é falar BPC, mas popularmente todo mundo fala LOAS e está tudo certo. Está tudo certo, é isso mesmo. Então eu vou fazer logo a pergunta: quem que tem direito? Quem tem uma condição especial, como tratamento específico de autista, tem direito também? Fala um pouco isso, Carlos. É uma grande dúvida sobre isso, né? Quem tem direito a esse benefício? E antes de eu falar sobre quem tem direito, só fazer uma observação que esse benefício não é um benefício da Previdência, ele é um benefício assistencial. Ou seja, você não precisa estar contribuindo para poder receber esse benefício, como outros benefícios vamos falar aqui, sobre aposentadorias, que você precisa contribuir para poder receber. Esse não. Basta você se enquadrar nos requisitos que eu vou falar aqui agora, que você tem direito a esse benefício chamado BPC ou LOAS. E que requisitos são esses? Primeiro, tem que ser uma pessoa idosa acima de 65 anos ou deficiente permanente, uma incapacidade, né, definitiva. Então esse é o primeiro requisito. E o outro, o núcleo familiar dessa pessoa que está pleiteando o BPC ou LOAS não pode receber igual ou superior a 1/4 salário mínimo per capita, ou seja, por cabeça. Então, se você que pleiteia, né, esse benefício, você mora com mais 3 pessoas, ou seja, são 4 pessoas naquele núcleo familiar, e uma dessas pessoas recebe um salário mínimo, teoricamente você não teria direito. Aí muitos vão perguntar, mas doutor, um salário mínimo não dá, é remédio, é despesa que o idoso muitas vezes precisa. O que acontece? Eu aconselho a guardar todos os recibos, notas fiscais de todas as despesas que você tem, faturas, e requer junto ao INSS, e se ele indeferir, procura um advogado de sua confiança ou vai na Defensoria da União, que é o DPU, né? Por que da União? Porque é contra a autarquia federal, não é a autarquia, não é o nível estadual, o nível federal, então tem que ser na DPU. Então você entrando na justiça, existem vários juízes que têm se compadecido e têm, olhando as provas de várias despesas que tem comprovadas e olhar um salário mínimo, ele vai verificar, não tem condições, e concede, determina o INSS a conceder e implantar esse benefício, o BPC. Aí o pastor Wallace falou mais sobre o autismo, né? Aquele que tem um transtorno do espectro autista. Tem direito?
tem direito, conforme a LOAS, no seu artigo 20, parágrafo 2º, ele diz que tem direito, sim. Então, se você tem, né, um neto, né, um filho que é autista e está dentro desses requisitos, tem que estar dentro desses requisitos. Não basta ter esse transtorno de espectro autista. Está dentro dos requisitos desses dois que eu falei, né, da questão da renda, pode pleitear junto ao INSS, através do aplicativo, o Meu INSS, né, que existe hoje, só baixar, né, o idoso que não tem familiaridade, chama o neto, né, chama o filho, ele vai ajudar, ali você pode requerer, ou até mesmo ligando para um 35, que é o telefone do INSS, vai ter um pouco mais de trabalho, porque vai ter que ir lá pessoalmente para levar documentos, mas também tem essa opção, e também um advogado de sua confiança, ou na Defensoria da União, você tem como requerer esse benefício. Ah, muito bom. E, doutor Carlos, aposentadoria por idade e tempo de contribuição, urbana e rural, podia falar um pouco sobre isso? Sim, sim. Então agora nós vamos começar a falar sobre os benefícios que precisa sim de contribuição, né? Nós falamos sobre o BPC, LOAS, que não precisa, é assistencial, como já falamos. Então vamos falar primeiro sobre essa aposentadoria que é por idade e tempo. Antes da reforma de 2019, você podia aposentar só por idade, só por tempo, proporcional. Depois de 2019 não existe mais essa possibilidade. Você tem que aposentar, você tem que ter idade e tempo. Então vamos lá, o homem, 65 anos de idade e um mínimo de 20 anos de contribuição. Quer seja carteira assinada, quer seja contribuindo facultativamente ou autonomamente. Então o homem é assim, 65, mínimo de 20 anos de carência, ou seja, de contribuição. A mulher, 62 anos e 15 anos de contribuição. Então, se tem esses dois requisitos, pode pleitear, requerer a aposentadoria por tempo e por idade. Isso urbano. Agora, o rural, doutor? O rural tem uma peculiaridade, a idade é menor. O homem é 60 anos e a mulher 55 anos. Entretanto, no que diz respeito à contribuição, não precisa contribuir, mas tem que comprovar 15 anos de efetivo trabalho rural, com provas, notas fiscais, se comprou produto agrícola, contribuições ao sindicato, enfim, tem que ter documentos que comprovem que 15 anos você trabalhou efetivamente na área rural. Então, em contribuindo 15 anos, tanto para a mulher quanto o homem, e o homem tendo 60 e a mulher 55, pode pleitear também essa aposentadoria chamada aposentadoria rural. Também pode ser feito. Perfeito. Você comentou comigo, doutor Carlos, sobre a aposentadoria por pontuação. Como é que vem a ser isso? A aposentadoria por pontuação, ela é quando você soma a idade com o tempo de contribuição e se chegar uma pontuação estipulada por lei, que em 2025 nós vamos falar aqui qual pontuação que é, você pode aposentar. Por exemplo, homem, em 2025, por exemplo, o homem tem que chegar a 102 pontos. Então, o homem que, somado a idade com o tempo de contribuição, chegou a 102, ele não precisa ter mínimo de 65 anos de idade, não. Se somou, deu 102, ele pode pleitear. A mulher já é 92 pontos. Somado a idade e o tempo de contribuição, deu a soma, o resultado foi 92, pode pleitear a aposentadoria. Vou citar um exemplo prático aqui para todo mundo entender, ilustrar aqui. Um homem, por exemplo, que não tem 65, tem 60 anos só, teria que ter 65 para aposentar, só tem 60, mas contribuiu com 42 anos de contribuição, ou seja, desde 18 ele trabalha, somando dá 102. A mulher, aos 55, ela teria que esperar 62 anos, mas tem 55, mas contribuiu com 37 anos, ou seja, desde 18 anos ela trabalha, somando dá 92. Ela pode se aposentar em 2025 perfeitamente. Muito interessante. Eu tenho um caso que agora já estou claro, a minha secretária lá em casa, e ela já provavelmente deve estar contribuindo já, não é pela idade, mas juntando pela pontuação, né? Isso, só uma observação, eu queria deixar claro sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida também, nesse aplicativo, Meu INSS, tem simulação. Você simula. Ali te dá as opções para pontuação, até mesmo a questão de pedágio,
Como é recente a reforma, foi em 2019, então tem muitos que estavam prestes a aposentar, não conseguiu, mas não seria justo ele não se aposentar logo. Então tem um pedágio, que ele não vai precisar esperar tanto, 65, o homem, nem a mulher 62, pode ser um pouco menos. Aí simulando lá, o INSS, o aplicativo, ele diz se você já tem condições de aposentar, já preencheu os requisitos ou não. Ah, perfeito, muito bom. Também existe a aposentadoria por invalidez, né? Auxílio-doença. Você podia falar sobre isso, Sim, doutor Carlos? É uma grande dúvida, né, sobre a diferença de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença é quando você, por algum acidente ou enfermidade, você fica incapacitado de trabalhar temporariamente. Agora, a aposentadoria por invalidez não, é quando você fica incapacitado definitivamente. Então, por exemplo, você sofreu um acidente. Até você saber se aquele acidente vai te impedir por definitivo, né, você vai receber o auxílio-doença. Você dá a entrada, né, lógico que você tem que ter todos os requisitos, nós vamos falar daqui a pouco. Você dá a entrada e vai recebendo o auxílio-doença. Vai renovando, o INSS vai chamando para poder renovar, ver como é que você está. Continua, né, com incapacidade, mas ainda é temporário, vai renovando. Você vai recebendo, tem gente que recebe 1 ano, 2 anos, até, por exemplo, fizer fisioterapia, tratamento, para restabelecer de vez e voltar ao trabalho a excesso de benefício. Mas se nessas perícias que foram fazendo, em tempo, o INSS constatar que a enfermidade ou o acidente, a sequela, é definitiva, e você não vai ter condições de trabalhar, pode converter em aposentadoria por invalidez. Ou seja, você não vai trabalhar mais, né, e vai receber aquela aposentadoria. E não trabalhar mais, eu digo, em nenhuma função. Porque quando você se aposenta por tempo e idade, como já falamos, você pode continuar trabalhando. Tem gente que aposenta e continua trabalhando. Agora, por invalidez, não. É porque se você está dizendo que não tem condição de trabalhar por causa dessa enfermidade ou por causa dessa sequela do acidente, então você não pode trabalhar. Então, você vai receber sua aposentadoria por invalidez, pelo menos formalmente você não pode trabalhar. Se quiser fazer um salgadinho, negócio, é outra coisa. Agora, formalmente, hipótese alguma. Tem até um cliente meu que ele não sabia disso, foi render umas férias de um porteiro, aí fizeram o RPA e teve que contribuir com o INSS, chegou no sistema, bloqueou. Então, não pode. Aposentadoria por invalidez, não pode trabalhar em hipótese alguma. Tem que tomar esses cuidados, né? Então, você está ouvindo? Tome cuidado. Você pode perder esse benefício, né? O que é período de graça? Esse é uma palavra muito recorrente, né? Perguntas muito recorrentes. O que acontece? Você, para receber alguns benefícios, como esse que nós já falamos até agora e vamos falar outros, você precisa ter qualidade segurado. O que é isso? Você precisa estar contribuindo. Se você não está contribuindo, você não tem qualidade segurada. É igual tem gente que me procura, doutor, eu fiquei doente, como é que eu faço para receber o benefício, auxílio-doença? Tá bom, você já contribuiu no INSS? Não, nunca. Então você não tem condições. Você não tem qualidade segurada. É igual você comprar um carro, não fazer o seguro e bater com o carro, vou pedir o seguro, vou pedir uma indenização. Mas você fez seguro? Você pagava? Não. Então, você tem que pagar primeiro. Né? Por isso que o nome do INSS é Instituto Nacional de Seguro Social. Na verdade, é um seguro que você está fazendo. Para se você precisar, eventualmente, numa enfermidade ou num acidente, você ter direito àquele benefício mensal para poder te resguardar, uma vez que você não poder trabalhar. Então, você tem que ter qualidade segurada. Ok. Dado isso, dada essa confirmação, sobre o período de graça, é quando você não está contribuindo, não está trabalhando carteira assinada e mesmo assim você tem direito aos benefícios. Como assim, doutor? Você acabou de falar que tem que contribuir, tem que trabalhar carteira assinada para receber os benefícios. Enfim, a lei deu um período de graça, é por isso que é chamado de graça, que é um período que vai até 3 anos, que você pode, uma vez dispensado sua empresa ou parou de contribuir, mesmo assim você vai ter direito aos benefícios caso precise. Por exemplo, você foi mandado embora 6 meses atrás e você sofreu um acidente ou uma enfermidade foi acometida. Você pode pleitear auxílio-doença. A mulher engravidou, auxílio-maternidade.
né? Pensão, você faleceu, sua esposa vai ter direito à pensão, porque você ainda está no período de graça, que é um período que a lei permite dar de 1 a 3 anos. Vamos lá, 1 ano é automático. Você saiu da empresa, quer seja por justa causa ou não, 1 ano você já tem direito. Já sabe que 1 ano você pode, né, procurar emprego, mas ficar tranquilo que se você precisar de um benefício do INSS, você pode ter direito. Mais 1 ano, caso você tenha contribuído 10 anos da sua vida para o INSS, ou seja, 120 contribuições. Você já ganha mais 1 ano, ou seja, 2 anos de período de graça. E mais 1 ano, ou seja, 3 no total, caso você comprove que você continua desempregado, involuntariamente. Se você comprova, através da carteira assinada, através de outras provas, você tem direito a 3 anos. Então você pode ganhar de 1 a 3 anos de período de graça, ou seja, sem trabalhar, sem contribuir, mas sabendo que se você precisar, por alguma enfermidade que vier, ou algum acidente que surgir, ou no caso da mulher, uma gravidez, né, ou uma morte mesmo do próprio segurado, a sua familiar vai ficar, né, seguro ali e vai receber a sua pensão. E você vai poder usufruir de todos os benefícios. Muito bom. Tem muitos detalhes, né, doutor? Muitos detalhes. Por isso que precisa do advogado. E onde requerer esses benefícios? O requerimento dos benefícios, você pode requerer junto a um aplicativo, né? Aí, alguns são idosos, não têm muita familiaridade. Eu já estou chegando ao meio século, já tenho dificuldade. Imagina os que já têm, né, 60, 60 e poucos. Né, muitas vezes não tem facilidade, né, de mexer, manusear com o aplicativo, com o smartphone. Então, pode ser pelo meu INSS, que é um aplicativo, chamando seu filho, seu neto para ajudar. Né, é mais fácil, porque ali você junta os documentos, ali você pede, só fica aguardando, monitorando. O INSS tem até 45 dias úteis para responder, sob pena de ter que entrar na justiça e pedir para responder de forma, o juiz determinar a resposta. E também, como já falamos também, ligando para o 135. Não quero mexer com o aplicativo, não tem ninguém que me ajude, então liga para o 135. Ligou, eu quero dar entrada a esse benefício tal, ali ele vai requerer, vai gerar um protocolo e vai dizer, dia tal você vai lá para juntar tais e tais documentos. Você vai ter que ir presencialmente, não tem jeito. Né? No aplicativo você precisaria, mas já que você não tem essa condição, liga para o 135. Você vai lá, leva todos os documentos originais, ali tira uma cópia, junta e acabou. Não quero fazer isso. Então, chama um advogado de sua confiança, que ele vai te representar através de uma procuração e vai fazer tudo por você. Vai requerer, se negar, vai entrar com ação na justiça e assim você vai conseguir o seu benefício, o benefício que você está pleiteando. Existe também a pensão por morte, né, Carlos? Pelo que eu vi, é bem extenso, né? Assim, quem tem direito? Quais os pré-requisitos? A pensão por morte, quem tem direito é o cônjuge, né, ou o companheiro, né? Muitas vezes não é casado formalmente, mas tá ali junto há mais de 2 anos, então tem direito. E o filho menor de 21 anos ou o filho que deu uma certa deficiência. Então todos esses têm condições de receber, né, a pensão por morte. Aí muitos podem pensar, mas doutor, recebe 100%, né, do que o falecido recebia? Até 2019 recebia. Se o falecido recebia 3 salários mínimos, ou seja, vamos supor, 5 mil reais, o pensionista, a pessoa que receber, pode ter certeza que você receber. Mas depois de 19 mudou. Você vai receber 50% mais 10% por cada dependente. Ou seja, se for só o cônjuge, vai receber 60% do que o falecido recebia. Agora, se tiver o cônjuge mais um filho menor, 70%, um cônjuge mais 2 filhos menores, 80%, até chegar os 100%. Não pode passar dos 100%. Mas, teoricamente, hoje com a reforma, alterou um pouco. Você não tem mais 100%, mas é 50% mais 10%. Aí alguns podem perguntar, pastor Wallace, mas qualquer cônjuge pode receber? De qualquer idade? Mudou também. Antes, qualquer cônjuge de qualquer idade recebia a pensão. Hoje mudou. Quem é abaixo, o cônjuge que for abaixo de 21 anos, recebe só 3 anos de pensão. De 21 a 26, 6 anos, e vai aumentando 10, 15, até chegar aos 43, que recebe 20 anos, e de 44 em diante, vitaliciamente. Quem for
o cônjuge que o pensionista, ele vai, se for acima de 44 anos, 44 e diante, ele vai receber para toda a vida. Agora, abaixo disso, tem uma certa gradatividade. 3, 6, 10, 15, 20. Igual uma cliente minha me procurou em janeiro, o esposo faleceu, e ela ia fazer 44 em abril. Ela tem 43, né? Por isso que ela não recebeu tudo. Ela já sabe que quando ela tiver 63 anos, ela vai extinguir a pensão, porque é só 20 anos que ela vai receber, não vitaliciamente. Por causa de 3 meses. Ela não vai receber a vida toda, mas só 20 anos. Por causa dessa nova reforma. Eu fiquei curioso agora. Muito bom, os dois são aposentados, marido e mulher. O marido faleceu. A mulher tem direito? Mesmo ela já tendo a aposentadoria dela? Sim, ela acumula? Isso, a minha mãe, por exemplo, ela é pensionista e aposentada. Não anula um, não elimina um outro, não. Ser aposentado é seu direito. Você trabalhou para isso. Ninguém pode tirar de você. A pensão é do marido, que vai passar para o seu cônjuge ou para os seus filhos. Não anula, né? Você pode acumular, né, esses 2 benefícios. Estamos chegando quase ao fim, mas eu queria concluir. Sim. Porque tem algumas coisas aqui que é muito interessante. Por exemplo, auxílio de acidente. Como é que é tratado isso? Auxílio acidente, o nome já diz, né? É quando você sofre um acidente e esse acidente reduz parcialmente e permanentemente a sua condição laborativa, ou seja, a sua condição de trabalho. Então, eu queria chamar a atenção para essas 2 palavras. Reduz parcial e permanente. Se o acidente reduz total, é aposentadoria por invalidez. Tem que ser parcial. Se reduz parcial e temporariamente, aí é auxílio doença. Então, o acidente tem que ser a redução parcial e permanente. Por exemplo, sofri um acidente, perdi um dos dedos, ou estou mancando de uma perna, não posso mais fazer aquela função. Então, o que acontece? Você volta a trabalhar e recebe um valor indenizatório, que a caráter dele é indenizatório. Você recebe todo mês 50% do seu salário para a vida toda ou até a sua aposentadoria. Aí, nesse caso, não. Se você aposentar, cessa o auxílio acidente. Então, o auxílio acidente é 50% do seu salário, mas você tem que ter a redução parcial e permanente. Algo que vai ficar, mas que não vai te impedir de trabalhar. Você vai poder trabalhar, mesmo que outra em função. Eu mesmo tenho um cliente que ele era soldador, sofreu um acidente, né? E ele está agora na parte administrativa. Ele não pode ficar muito tempo em pé. Ele trabalha normalmente e recebe auxílio acidente. E ele já sabe, já falei com ele, o dia que você aposentar, esse auxílio acidente não vai existir mais. Você vai ter que optar. Lógico que sempre opta pelo maior, né? Que é a aposentadoria. Então, o auxílio acidente é nesse aspecto. Bem, nós estamos chegando ao final. Assunto muito extenso, muito interessante, muito importante. Eu quero agradecer e já deixar o convite, doutor Carlos, para a gente voltar. Vamos continuar esse assunto, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa saber. Eu quero agradecer a sua presença. Quiser deixar uma palavra para os nossos ouvintes, telespectadores. A honra é minha de estar aqui, de poder, de uma certa forma, contribuir, né, com um pouco de conhecimento que a gente adquiriu, né, nesse período acadêmico, poder compartilhar com os ouvintes. Caso alguém, né, queira maior esclarecimento, são muitas dúvidas, né? Não sei se eu posso deixar aqui pode. Né, o meu WhatsApp, que é DDD 27 99992 1139. Ou no e-mail, né, carlosalbertorodrigues75@gmail.com. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Toda semana liga várias pessoas esclarecendo dúvida. Nós estamos à disposição para ajudar. Bem, você ouviu, tenho certeza que você conhece muita gente que precisa saber do assunto. Faça o comentário, o Dr. Carlos vai olhar e vai te responder. Você está com dúvida, você quer saber alguma coisa que talvez nós não falamos? Lembrando que nós vamos ter o próximo programa para continuar o assunto. Vá lá, comente, curta e compartilhe, porque eu tenho certeza que eu e você, nós precisamos saber de muita coisa. Um grande abraço e até o próximo programa do Você Precisa Saber. Você precisa saber.